Amados e queridos irmãos, eu quero deixar uma palavra aqui para os irmãos, que está no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 9. Na verdade, o versículo já, a partir do versículo 1, é onde o Senhor ensina como nós devemos orar. Ele disse que não é para nós fazer como os publicanos. Esses publicanos e esse povo daquela época, meus irmãos, eles faziam as coisas para se aparecer. Mas o Senhor nos dá a instrução de como a gente orar de uma maneira que possamos ser ouvidos e atendidos pelo Senhor. Ali não era só os publicanos que faziam isso, mas diversos povos faziam isso. E até ele considerava de hipócritas. E então ele nos ensina que quando nós vamos orar, devemos entrar no nosso aposento e fechar a porta sobre nós e pedir ao nosso Deus, falar com o nosso Deus, como se você fosse numa reunião mesmo, num escritório, numa empresa. Você entra na sala e fecha a porta, e fica só ali você e o interessado ou os interessados. E é um modelo de reunião que o Senhor nos ensina a ter com o nosso Deus. Ele diz que nós pedimos em secreto a um Deus que nos vê em secreto, mas que nos responde publicamente. Que coisa gloriosa e maravilhosa, meus irmãos, é o Senhor nos ensinando a maneira de como devemos orar. E os seus discípulos chegando e Senhor, ensina-nos a orar. Assim como João ensinou seus apóstolos. Então o Senhor ensina eles a orar. O Senhor dá a instrução da oração. O Senhor orienta como orar, meus irmãos. Que coisa gloriosa e maravilhosa. E se você vê no ministério de Jesus, se você vê no ministério do Senhor, você sempre vê o Senhor indo para o monte orar. Sempre o Senhor se retirando para um lugar secreto, um lugar a sós com Deus para orar. Veja que quando ele estava orando, ele não deixou nem que os discípulos estivessem ali com ele na oração. Mas ele se retirou dos seus discípulos e ali orava, em secreto com Deus. E olha o que ele nos orienta a entrar no quarto, quer dizer, o que o Senhor orienta, irmãos, é tirar um tempo a sós com Deus, um momento particular. Seja 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, meia hora, 1 hora, o tempo que for. Mas o Senhor nos orienta para a gente entrar em particular com o nosso Deus. E falar em particular com o nosso Deus, o Senhor não diz, não determina o tempo. Veja, o Senhor até dá uma instrução de como orar, e a oração que o Senhor ensina é uma oração que demanda pouco tempo. Ele ensina a oração do Pai Nosso. Eu creio que entre você entrar no teu aposento, se preparar ali e fazer essa oração, isso aí vai dar o quê? 3 minutos, 5 minutos no máximo. Olha a oração que o Senhor nos ensina, que coisa gloriosa. Mas é uma oração profunda e uma oração de conscientização. Porque nesta oração do Pai Nosso, Ele perdoa os nossos pecados na mesma intensidade que nós perdoamos os nossos devedores. Então, o que Ele está dizendo aqui, Ele está nos orientando de como nós devemos nos comportar como um cristão, perdoando os nossos pecados, nós perdoando-os. Primeiro é nós que temos que perdoar para depois receber o perdão de Deus.
Ele diz: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se você não perdoa aqueles que te devem, aqueles que pecaram contra ti, você está impedindo Deus de te perdoar também. Primeiro você tem que tomar a atitude de perdoar, para que daí você possa ter crédito para chegar na presença do Senhor e pedir para que o Senhor te perdoe, para que o Senhor te liberte, para que o Senhor te livre dessa palavra de maldição, de tudo isso que te oprime. Quando você perdoa, você abre uma porta para Deus te perdoar também. E quando você perdoa, você liberta as pessoas. Você liberta as pessoas quando você perdoa. E da mesma maneira é para ti. Quando as pessoas te perdoam, elas te libertam. O perdão, meus irmãos, o perdão é uma libertação. Tanto você liberta as pessoas que te ofenderam, como as pessoas, quando te perdoam, te libertam também dessa aflição, desse pecado. Mas enquanto você não perdoa, aquela pessoa permanece em aflição. E da mesma maneira você, enquanto ela não te perdoa, você continua nessa aflição. E você pode estar pensando: mas irmão, é só ele que me magoa. Exatamente isso, por isso que você tem que perdoar. Porque o Senhor disse: quando for trazeres a tua oferta e te lembrar de alguém que tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, vai lá e perdoe. O Senhor não diz quando você lembrar daquelas pessoas que você tem alguma coisa contra ele, não. Mas é ele contra ti, ele contra ti. Se é ele que te magoa, ela que te magoa, te ofende todos os dias, vai lá e perdoa tudo que ele tem feito, tudo que ela tem feito. E quem sabe vocês estejam pensando: mas todo dia eu perdoo e todo dia ela continua a fazer. Continua perdoando, porque assim também o Senhor continua perdoando você os teus pecados. E quem sabe você diz: mas irmão, eu não peco, eu não faço nada, eu não falo nada, eu não vejo, eu não fico cobiçando nada. E o pensamento? E o pensamento? Pelo pensamento você peca deitado, você peca dirigindo, você peca tomando banho, você peca caminhando, você peca trabalhando, você peca no meio das pessoas, você peca sozinho. Meu amado e minha amada, todos nós somos pecadores e destituídos fomos da glória de Deus e fomos restituídos pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, conforme está escrito em Apocalipse 1:5, que ele nos lavou dos nossos pecados. Mas agora nós continuamos pecando, então nós somos lavados do pecado da ignorância. Agora nós continuamos pecando e ele deixa uma chave aqui de como nós sermos perdoados dos nossos pecados sem que seja necessário haver novo derramamento de sangue. E a chave é essa: você perdoa o teu próximo e o Senhor perdoa você. Você perdoa o teu inimigo e Deus perdoa você. Você perdoa teu amigo e Deus perdoa você. Você perdoa tua esposa, teu esposo, tuas filhas, teus filhos, tuas noras, teus genros, teus netos, e Deus perdoa você. Você perdoa o teu próximo e Deus perdoa você. Essa é a regra, meu irmão. Essa é a regra. Se você se ofende com qualquer coisa, você tem complexo disso, daquilo. Ah, a pessoa me falou isso e olhou para mim. Ah, a pessoa falou: meu querido, minha querida, você está sendo complexado. Você é uma pessoa complexada. Você tem que se libertar disso. Você tem que se libertar. Só de você pensar que a pessoa falou isso e olhou para
você e você se auto-imaginou que ela estava te ofendendo e aí você já cometeu o pecado, porque você já pecou através da conjectura, conforme Abraão disse: esse povo não teme a Deus e muito menos a mim, vai me matar por causa de você. Abraão pecou pela sua conjectura, fazendo má pensamento do povo que ele nem conhecia o povo. É assim, meus irmãos, que nós pecamos todos os dias da nossa vida. 70% do nosso pecamento, dos nossos pecados é pensamento. 15% é o nosso olhar. 10% é pelo nosso falar e 5% é pelo nosso praticar. São os 4 caminhos do pecado. Jesus fala isso na sua palavra em Romanos e Isaías. Está ali explícito que nós pecamos pelo pensamento. Não diz exatamente esse percentual. Por que que eu estou falando esse percentual? Porque um dia, numa visão, um ser de branco me mostrou um gráfico numa parede dizendo que nós pecamos 70% pela mente, pecamos 15% pelo olhar, 10% pelo falar e 5% pelo praticar. Mas em Isaías, no livro de Isaías, no livro de Romanos, diz que nós pecamos pelo pensamento, pelo olhar, pelo falar, olhos altivos, pensamentos perversos, olhos altivos, né? Língua faladora, boca faladora, e pés que se apressam para derramar sangue. Está ali, são obras, irmãos. Pensamento, olhar, falar e praticar. Os caminhos, os 4 caminhos do pecado. Então, meu querido, minha querida, em nome de Jesus Cristo, quando você for orar, entrar no teu quarto, faz o exame da tua mente antes, faça um exame do teu coração. Meu Deus, tenho que perdoar aquela irmã, aquele irmão, aquele amigo, aquela inimiga, aquele inimigo. E ali, e ali em secreto, por que que o Senhor manda a gente orar em secreto? Porque tem palavras, coisas que você pede para o Senhor te libertar na tua oração, que você não pode pedir publicamente, senão vira escândalo. Você pode dizer, ah, mas eu peço por pensamento. A Bíblia não te proíbe e também não diz que você não deve orar em pensamento. Não diz. Mas se você for pronunciar palavras em alta voz, é bom que você sempre esteja no lugar privado para você falar com o teu Deus, para você falar com o seu Senhor, para você falar com o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Pense nisso, medite nessa palavra. Medite nessa palavra. Medite nessa palavra. Veja o que o Senhor fala. E outra coisa, meus irmãos, não adianta você dizer, irmãos, vamos orar. Você pode ter 1000 pessoas aí dizer, ah, na minha igreja ora. Meu amado, a igreja ora, é uma benção, maravilha, meus parabéns. Mas você está orando com a igreja? Você está puxando a oração? Essa é a pergunta. Você está orando? Porque a oração, meus irmãos, é individual, pode ter 1 milhão de pessoas orando por você. Isso não influi no teu crescimento espiritual. Não, isso flui, isso influencia nos teus benefícios que você recebe de Deus. Crescimento espiritual com Deus é só através da oração pessoal. Jesus não poderia ali colocar milhares e milhares de pessoas orando por ele? Podia, mas ele não colocava, porque ele ia orar com Deus. Ele ia falar com Deus. Você pode ter 1 milhão de funcionários, mas tem reunião que é você que tem que fazer. Então é a mesma coisa com o Senhor. Nós oramos um pelos outros e Deus te abençoa pela minha oração. E Deus abençoa outras pessoas pela tua oração. Mas o teu crescimento particular com Deus depende de você orar. Você tem que orar. Você tem que orar. Eu tenho que orar. Nós temos que orar. Eu posso ter 1 milhão de pessoas orando por mim. Isso não muda nada. Na minha vida, no particular com Deus, no meu crescimento com Deus, isso não muda. O teu crescimento particular com Deus é através da tua própria oração.
A oração dos terceiros em meu favor me beneficia. Deus me cura, Deus abre portas, Deus repreende o mal, Deus me dá livramento. Deus faz muitas coisas. Mas o crescimento particular com Deus, isso não, não acontece. O crescimento particular com Deus, a intimidade com Deus, ocorre através da tua oração particular. Eu já vi muita gente dizer, eu pago um time para orar por mim. E hoje esse irmão está desviado. Hoje essa irmã está desviada. Meu querido, minha querida, o crescimento particular com Deus é através da sua oração particular com o Senhor, é através dos momentos particulares que você passa com Deus. Aí sim, se você tem momentos particulares com Deus, você tem crescimento. Se você não tem momento particular com Deus, você vive uma pessoa de benefícios gerados pelas orações dos teus irmãos, das tuas irmãs. A oração é um assunto particular, particular. Jesus disse: vós, quando fordes orareis assim. Vós, cada qual, um por si. Todos em particular, o Senhor fala nessa palavra, nesse texto, nessa passagem bíblica. Ele diz, vós, quando fordes orardes. Ele falou para todos. Então é para mim e para você também. Crescimento espiritual com Deus é oração particular. Deus não te dá dom através das orações dos outros. Não, Deus te dá dons através da oração sua para com Deus. Para com Deus. Entende a diferença? Oração dos outros em seu favor, você é beneficiado. Mas oração para você crescer em Deus, com Deus e para Deus, tem que ser a tua própria oração. Receba essa palavra em teu coração, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.